sejam todos muito bem-vindos à Semana Pedagógica Montshot. Eu sou a professora Ana Reni, sou da Rede Pública Municipal de Sorriso, sou professora pedagoga, especialista em neuroeducação, professora formadora do Centro de Formação para os Profissionais de Educação de Sorriso, o Senfor. É com muito prazer que hoje eu estou aqui para trazer um pouquinho de ideias para a gente entender, compreender, nos atualizar ou até mesmo dialogarmos sobre o pensar do apoio pedagógico. Então, inicialmente vamos pensar o que é o apoio pedagógico. A primeira ideia que surge na nossa mente é: apoio pedagógico, vamos acolher o aluno. Aquele aluno que se encontra com algum tipo de dificuldade na aprendizagem e que aí a gente precisa efetuar intervenções para que ele consiga aprender e compreender os conteúdos curriculares. Também passa na nossa mente quem é que vai nos ajudar e contribuir nesse processo, nessas intervenções. E aí nós pensamos a equipe escolar, que aí é os professores, os diretores, né? Todos os que compõem a escola, são integrantes da escola, os pais, que precisa parceria, família escola, ou os responsáveis pela criança, ok? Nesse contexto também a gente pensa, mas quais são as metodologias necessárias para que a criança consiga, né, sucesso nessa trajetória escolar? E aí a gente fica pensando, o que eu vou usar? Como que eu vou usar? Quando eu vou usar? E aí a gente pensa assim, apoio pedagógico tem várias maneiras de promover ações assim que pode contribuir com os alunos. Então, dentro dessa ideia, né, desse ouvir, dessa compreensão, eu costumo dizer que o professor do apoio pedagógico, ele é encantador. Ele precisa ser quase que mágico. Ele precisa, eu costumo falar para os professores que nós precisamos estar com as nossas camisetas brancas meio amarelado na nossa cintura, porque as crianças precisam nos ter ali como referência. E eles precisam sentir-se pertencentes, porque quando eles chegam com essa autoestima baixa, normalmente eles não se sentem pertencentes do espaço escolar. E nós, professores do apoio pedagógico, somos as referências deles. Vamos ser os encantadores, vamos fazer com que eles novamente consigam, né, sentir-se pertencentes, integrantes do espaço escolar. E é a expertise do professor que atua no apoio que vai ter este conhecimento desses transtornos ou dessas dificuldades, desses déficits, né, com detalhes. É ele quem ouviu o aluno, é o professor do apoio que acolheu esse aluno, e essa criança, ela vai se sentir segura. Quando ela se sentir segura, encantada e pertencente, o que é que vai acontecer? Vai ficar muito mais fácil nos processos de aprendizagem. Vai ficar muito mais fácil ele querer aprender, ele querer evoluir. Ele tem motivos para isso. Ele vai se sentir recompensado pelo carinho. E a professora do apoio, ela precisa trazer essas crianças com ela. Nós precisamos entender que muitas vezes, por uma razão ou outra, a gente não sabe, as nossas crianças que chegaram no apoio, elas não conseguiram todas as habilidades necessárias para o tempo escolar delas. A gente não sabe qual foi a razão, pode ser muitas. E agora elas chegam lá no apoio pedagógico com o professor. O professor, normalmente ele recebe um relatório da professora regente com o que está acontecendo em relação a este aluno na sala de aula. Mas o importante é nós, professor de apoio pedagógico, irmos lá, fazermos a nossa avaliação e entendermos em que tempo essa criança está,
em que tempo da leitura ela está, em que tempo da escrita ela está, quais são as dificuldades na matemática, quais são as faltas. E aí, então, nós começarmos a trabalhar. Essa avaliação, ela precisa existir. E é com este olhar muito específico para a criança que o professor vai conseguir evoluir essas habilidades que se encontram fragilizadas, né? Por quê? Porque o apoio pedagógico ele necessita personalizar as suas aulas. Ele precisa não só acolher, primeiro ele acolhe, ele compreende, ele ouve, ele articula o que vai fazer, mas ele personaliza as aulas. E aí precisa o quê? Uma abordagem diferente. Porque se até então, vamos dar um exemplo, a criança do 5º ano chega para nós com uma defasagem, significa que ela passou esses anos anteriores numa sala regular e nesses meios, métodos, formatos, ela não conseguiu aprender. Então, lá no apoio pedagógico, nós precisamos trabalhar com abordagens diferentes, né? As nossas aulas elas precisam ser pontuais e de acordo com a necessidade que o aluno precisa. Nós precisamos estar focados e desenvolvendo o que a nossa criança precisa, para assim ela evoluir o seu processo educacional. É uma mágica? Será que é uma mágica? Às vezes fala assim, mas é mágico. Essa mágica que acontece no apoio pedagógico, e é a mágica assim que eu sou completamente apaixonada, ela não vem por uma varinha diferente das demais, né? Mas ela precisa estar baseada em muitos estudos científicos, em pesquisa, nós precisamos conhecer. E nós temos grandes contribuições aqui que eu preciso falar, que é o que a neurociências. O que a neurociência está trazendo para nós de elementos que nós podemos usar para facilitar a nossa atividade e melhorar o desempenho das crianças é impressionante. Então, essas contribuições da neurociência, ela permite que nós, professores, possamos fazer os atendimentos, né, bem adequados nas nossas crianças do apoio pedagógico, né? Porque o que ela traz? O entendimento sobre como o cérebro é ou pode ser impactado pelo ambiente. E aí nós precisamos pensar. Isso nos remete que quando a criança chega na escola, pode ser que o que está dificultando o processo dela na aprendizagem, como eu falei antes, citei, pode ser algum transtorno que é desenvolvido em outro ambiente de convivência dela, não necessariamente na escola. Por quê? Porque a gente não desagrega uma situação da outra. E isso é o influenciador. Então, a neurociência ela nos traz muitos detalhes. Ela é apaixonante. Quanto mais a gente estuda, mais a gente gosta. E aí a gente começa a entender um pouquinho mais do funcionamento cerebral e de como é todo esse processo da aprendizagem. Dentro da área neurocientífica, nós enquanto professor, estudar um pouco sobre a neurociência cognitiva. Por quê? Porque ela nos permite entender como que acontece o aumento das conexões entre as células nervosas a partir do cérebro bem estimulado. E aí, nós temos várias maneiras de estimular o cérebro, inclusive com sistemas de recompensa, pensando que todas as crianças que evoluírem em seus processos devem ser recompensados, porque nós humanos nos ativamos e muito quando soubemos que temos um sistema de recompensa. Dentre eles também precisamos entender esse processo da neurociência cognitiva, porque ele pode ser o nosso ponto-chave para as evoluções do processo de aprendizagem, né? Mas vamos pensar assim: quais estratégias podem ser fundamentais ou quais estratégias podem ser as nossas grandes aliadas nesse processo de evolução dos conhecimentos escolares das nossas crianças? E eu sou
apaixonada, encantada pelos jogos pedagógicos. Aqueles jogos que nós criamos lá na escola mesmo e não precisa ser muito enfeitado. Ele tem que ser funcional no nosso objetivo, na nossa intencionalidade. E aí eles podem ser desde aquelas brincadeiras lúdicas, né? Ou que favorecem ao desenvolvimento da criança. Eles têm que ser encantadores, tem que ser divertido, mas eles precisam ter uma função a ser cumprida. E, em geral, acontece de uma maneira muito simples, vamos dizer assim. Porém, ensinam algo novo. Tem muitos tipos indicados de jogos. Tem muitas maneiras de se fazer jogos, de transformar atividades simples cotidianas do dia a dia em jogos. Jogos de memória, né? Jogos quebra-cabeça, jogos com imagem. Então, assim, jogos eletrônicos. Tudo isso vai depender da faixa etária da criança e da necessidade da criança. E quem é que vai ter esse determinante? O professor do apoio pedagógico, com a sua expertise, o seu conhecimento em relação ao seu aluno, as necessidades do seu aluno e as intervenções que ele precisa fazer para que o aluno evolua no seu processo escolar. Então é conosco, professores. E eu me incluo, porque eu sou encantada no apoio pedagógico, porque o que o apoio pedagógico faz é enriquecedor, é lindo demais. As contribuições com elementos concretos que vêm para a educação regular é incrível. As construções que são feitas é de uma diversidade absurda, que muitas vezes a gente fala assim, nossa, como eu não tinha pensado nisso. E esse é o mundo do apoio pedagógico. E nessa cultura de jogos, vamos dizer assim, é sempre muito bom observar quais são os benefícios que esse jogo vai trazer para a criança, para que eles possam melhorar, né? Melhorar o que, Ana? Com o jogo? Capacidade de interpretar, memória, capacidade de atenção, né? Vai contribuir para a criança tomar a iniciativa de decisão, né? Vai contribuir, vai favorecer para a criança o seu desenvolvimento de autonomia, processos de leitura, processos estratégicos, né? Inúmeros processos que a educação tanto precisa. E o nosso jogo, a gente já sabe que ele é um desses ativadores, né? Ativação múltipla, quando ele acontece. E ele não é de agora, tem todo um histórico, basta a gente estudar, né, a história dos jogos dentro da educação. Agora, os jogos pedagógicos, eles são necessários, tanto para o grupo do apoio quanto para a sala regular. Só que no apoio, o diferencial é que o professor, quando ele desenvolve um jogo pedagógico, ele cria com toda a sua expertise, especialmente para ativar uma situação que ele tem certeza, e normalmente essa certeza se cumpre, que vai dar certo. Esse desenvolvimento de autonomia, essas leituras, esse pensar é tudo que nós queremos das nossas crianças, é o que nós precisamos, crianças ativas, crianças críticas, crianças capazes de dizer sim, dizer não, crianças leitoras, crianças com múltiplas leituras, né? Crianças com autonomia de cálculo, de resolução. Isso tudo nós podemos, através dos jogos e utilizando muito material concreto. Porque quando não conseguimos, na sala regular, por uma razão ou outra, material concreto, ele é um dos nossos grandes aliados no apoio pedagógico. Mas, Ana, dá muito trabalho todos esses processos de construção. Dá, é verdade. Não é algo simples, fácil. Mas nós, professores, com essa paixão pelo
ensinar pela evolução dos nossos alunos, construímos tudo isso com muito amor, com muita dedicação. Mas essa estrutura toda organizada, por que tem que ser nesse formato, né? Essas aulas do apoio pedagógico não pode ser com uma folha sulfite, de repente nós vamos lá explicar, só eu e o aluno, e ele aprender, precisa tudo isso? Bom, entende-se que o tempo escolar que o aluno se encontra, né, que a gente está visando ele pode estar em defasagem à aprendizagem com o tempo escolar. Por isso ele está no apoio pedagógico. E aí nós precisamos realmente dessa organização, dessa estrutura e desses elementos para a gente poder contribuir com os nossos alunos, né? E qual é o nosso objetivo, foco? É que eles evoluam todos os seus processos de construção, que esses jogos sejam desde uma letrinha, um número, um símbolo, até jogos eletrônicos, mas que eles obtenham autonomia, que eles consigam construir suas estruturas, né, e consigam aprimorar as suas aprendizagens, suas leituras, escrita, né, raciocínio lógico, que eles consigam elevar os seus pensamentos, né, seus conhecimentos, e aí resultar com rendimentos, né, escolares melhores. É claro que existem maneiras para ativar o ensino e tornar ele muito mais atrativo e, consequentemente, proporcionar às crianças, alunos, né, condições para se desenvolverem suas capacidades. E essas condições, essas múltiplas maneiras, elas precisam ser ativar essas capacidades de forma autônoma e participativa da criança. Todas essas diversas estratégias, a gente precisa pensar em ideias como o professor vai desenvolver tudo isso. Normalmente é muito comum ter uma sala do apoio pedagógico e o aluno ir para a escola no contraturno. Essa é uma das ideias mais comuns que nós temos e excelente. Mas também eu quero convidar vocês a entrar no imaginário junto comigo. E eu estou falando de experiência na nossa rede que deu muito certo e que dá certo. Precisamos de políticas públicas para tal ideia acontecer? Sim. É positivo 100%. Temos uma outra ideia, que é essa que eu convido vocês. A ideia do professor do apoio ir junto com o professor regente para a sala de aula. E aí, muitas novas construções de conhecimento podem acontecer. Imagina, na diversidade de todos os alunos, levar-se diversas atividades de acordo com as necessidades individuais dos alunos, mas na mesma temática. É muito trabalhoso, mas é muito legal, é muito bacana. Sabe por quê? Porque vão ser 2 profissionais que vão estar trabalhando com um grupo de crianças. E aí, vai ter uma diversidade de atividade e as atividades têm que serem direcionadas corretamente para as crianças. Assim, o professor vai estar com todas as crianças ali, levando o trabalho de acordo com as suas capacidades de resolução e vão poder ativar e evoluindo esse grupo. Então, é uma das maneiras de estar ativando essas crianças nas suas capacidades, as evoluções. 2 profissionais juntos ali, ativos, trabalhando linguagem, trabalhando matemática, trabalhando as áreas, né, do conhecimento necessário para a criança naquele tempo. Então, o professor regente e o professor do apoio com as suas qualificações específicas para o apoio pedagógico. Então, são 2 profissionais planejando junto, construindo junto, para atingir todo o grupo de alunos na sala de aula. Uma estratégia fantástica e dá um resultado incrível.
porém, como eu falei, demanda de políticas públicas e toda uma construção, uma estrutura, né? Mas é super possível dois profissionais com ideias diferentes, com conhecimentos diferentes, com a mesma turma, ativando todos. É incrível. E claro, para que tudo isso possa acontecer nessa diversidade, né, com crianças com diversas necessidades, né, individuais, imaginem só, trabalharmos com aulas diferenciadas, fazendo uso de quê? Metodologias ativas. Eu adoro. O próprio nome já fala. Metodologias várias e ativas. Vão ativar. E aí, os professores podem fazer muita coisa bacana, criarem muitas estratégias de ensino e podem fazer essa turma evoluir cada vez mais e as crianças, né, que são alunos de apoio pedagógico, irem acompanhando e eliminando as suas demandas. E aí eu gosto muito, muito, muito mesmo dos agrupamentos positivos, porque quando a gente pensa nesse formato apoio pedagógico trabalhando junto em sala de aula e a gente pensa nos agrupamentos positivos, eu só consigo enxergar um formato evolução de todas as crianças na sala. A criança que já sabe aquele processo, quando ela vai explicar para o seu colega, ela está reforçando o seu conhecimento. E como eles têm uma linguagem muito próxima, colega com colega, um está aprendendo e o outro reforçando. Todos ganham. O professor ganha, as crianças ganham, a educação ganha. Então são estratégias que parecem assim, nossa, quando se ouve é muito difícil, mas não é. É simples e muito, muito produtiva. As rodas de conversas, as aulas invertidas, as atividades por estação, né? Rotação por estação, e até mesmo as atividades teóricas que eles precisam estudar, que eles precisam ouvir, eles precisam trazer as devolutivas, eles precisam interpretar. Precisamos também levar o audiovisual, as TICs, e assim fazer aula de campo. Tudo isso é muito bacana. Outro dia eu acompanhei um grupo, vou contar para vocês. Estou quase encerrando toda essa conversa, mas um grupo de primeiro ano. A professora que estava atendendo no apoio pedagógico, juntamente com a professora regente e a coordenação da escola, organizou uma aula de campo. Então, primeiro ela trabalhou os materiais de higiene ambiental, né, do ambiente de casa, higiene pessoal. Aí eles recortaram naqueles encartes do supermercado todos os produtos que se encaixavam nesses grupos. A professora estava trabalhando leituras matemáticas. E as crianças, então, colaram as imagens nos seus cadernos, esse grupo do apoio pedagógico. A professora, coordenação, né, na sua organização, foram até um supermercado, onde as crianças fizeram a identificação desses produtos nas prateleiras, as leituras, onde eles trouxeram os elementos, né, de preço, os elementos que eles estavam procurando, que eram as leituras, né, do monetário, do sistema monetário, trouxeram, fizeram os registros nos seus cadernos e depois a professora desenvolveu situações, problemas para eles terem essa compreensão de toda essa dimensão. Imaginem só uma aula como essa. Que incrível! Quanto conhecimento! Quantas estratégias a professora utilizou aí? Essa aula vai ficar memorizada. Para as crianças vai ser inesquecível, assim como para nós. E eu me surpreendi, porque primeiro aninho, fazendo leituras, identificação, encontrando, resolvendo as situações, problemas que a professora questionando, eles mostrando. Isso é muito incrível. E essa alegria, todo esse entusiasmo, a educação, ela consegue
ela faz muito, muito e pode muito mais. Mas nós que ficamos ativos no apoio pedagógico, precisamos traçar essas estratégias, qualificar cada vez mais os profissionais que estão ativos no apoio pedagógico, querer cada vez mais conhecimentos e usar de tudo que a ciência nos traz, todos os registros, né, que os livros nos trazem, todo esse conhecimento do processo da escrita, da leitura, do conhecimento matemático, trazer e nós transformarmos em materiais que sejam palpáveis, concretos e que vai ser mais acessível para as nossas crianças, para que eles possam ter essa compreensão mais facilitada, uma vez que eles já passaram um tempo nesse estudo e na maneira com que chegou até eles, por uma razão ou outra, que não nos cabe discutir, não houve a compreensão. E agora eles chegam para nós e aí é conosco a ideia de trazer o que a gente puder, não é mesmo? As metodologias possíveis para a gente poder acolher essas crianças e transformar o apoio pedagógico em algo mágico, porque é dali que eles vão sair se autorizando a ler, se autorizando a escrever, se autorizando a criticar, a conhecer, a compreender, a fazer suas próprias leituras. E é conosco essa responsabilidade. Mas é uma responsabilidade gostosa, que ela só nos traz frutos bons, não é mesmo? E neste alinhamento, conhecer então as necessidades do nosso aluno, conhecer o nosso aluno, saber quais estratégias usar, planejar junto com o professor regente, professor do apoio pedagógico, que são 2 profissionais, né, que vêm com vasto conhecimento, em maioria. O resultado vai ser único, vai ser 100% positivo, todos saem ganhando, o aluno ganha, o professor com a sua satisfação de dever cumprido, né? O aluno com a sua aprendizagem adequada para o seu tempo, sua idade, né? O professor se sentindo valorizado, né, na sua atuação profissional. Eu creio assim que nós podemos fazer muito a diferença na educação. Com todo o nosso conhecimento, com toda a nossa vontade, eu digo que é uma missão. O professor é um missionário, né? Toda a nossa missão, tudo que a gente traz conosco, a nossa expertise, nosso conhecimento científico, nós temos e podemos fazer sempre o melhor para o nosso aluno. E saibam, para muitas crianças, o professor é o espelho de suas vidas. E que nós sejamos o melhor de todos os espelhos. Que nós sejamos capazes de fazer uma educação com amor, uma educação com encanto, uma pedagogia apaixonante. Que nós possamos fazer os nossos instrumentos de trabalho com dedicação, com carinho, que a gente possa acolher nossas crianças com tudo isso que nós trouxemos na nossa bagagem e a gente possa transformar a educação em alguns cenários que não estão tão legais, mas que podem se modificar a partir da nossa atuação enquanto professor, a partir da educação. Com essas palavras, eu me despeço. Eu digo que foi um prazer muito grande estar aqui com todos vocês. Desejo uma excelente jornada no ano de 2023 em suas vidas profissionais. Continuem aqui conosco na Semana Pedagógica Montshot, que está incrível. Minhas redes, Ana Reni, Facebook, né? Reni 8608 Instagram. Fiquem à vontade. Forte abraço. Muito sucesso nas suas atuações no ano de 2023.
Que tal você transformar ainda mais a sua prática em 2023? Estou falando das pós-graduações da Moonshot Educação. Nós temos 3 opções. Primeira opção é a aprendizagem ativa e tecnologias educacionais, uma pós que encaixa para professores de todos os níveis. A segunda é práticas inovadoras na educação infantil, voltado especificamente para esse público. E a terceira é voltada para gestores, o MBA em Gestão Estratégica de Escolas. Os QR Codes te levam diretamente para as páginas com as promoções especiais durante a Semana Pedagógica.